Que não manda mensagem. Tá vivo aí, meu filho? Oi, 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 oi. É porque meu celular tava sem internet, mano. Manda o link de novo lá no grupo lá. Deixa eu mandar aqui. Mandou o link, todo mundo esperando. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Vambora. Eu enviei o link no grupo aí. Deixa eu mandar. Vamos lá. Bora. Bom dia, pilha. Bom dia, galera. Bom dia. Bora começar. Hoje vamos ler Marcos 10. Deixa eu fazer um negócio aqui. Uh, não está sujo. Beleza, vamos lá. Todo mundo aí? Será que todo mundo conseguiu entrar? Vamos ver. Mas conseguiu entrar. Beleza. Vamos lá. Bom dia, galera. Desculpa a demora. Bom dia. O celular estava sem internet. Bom dia. Estava conseguindo conectar, não sei por quê. Mas agora deu certo. Vamos lá, Marcos 10. Hoje, tá? Vai lá, mão. Versículo 1. Pode ler? Pode. Jesus saiu daquele lugar e foi para a região da Judéia, que fica no lado no lado leste do Rio Jordão. Uma grande multidão se ajuntou outra vez em volta dele e ele ensinava todos como era o seu costume. Alguns fariseus, querendo conseguir uma prova contra ele, perguntaram: de acordo com a nossa lei, um homem pode mandar a sua esposa embora? Jesus respondeu com essa pergunta: o que foi que Moisés mandou? E eles responderam: Moisés permitiu ao homem dar à sua esposa um documento de divórcio e mandá-la embora. Então Jesus disse: Moisés escreveu esse mandamento para vocês por causa da dureza do coração de vocês. Mas no começo, quando foram criadas todas as coisas, foi dito: Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher. E os dois se tornam uma só pessoa. Assim, já não são duas pessoas, mas uma só. Portanto, o que ninguém separa o que Deus uniu. Vamos lá, galera. Vamos entender aqui o que Jesus está falando. No capítulo 5, Jesus fala o seguinte: Moisés escreveu esse mandamento para vocês por causa da dureza do coração de vocês. Ou seja, Moisés não queria, né, que o pessoal pedisse divórcio, documento de divórcio. Ele só fez isso porque o homem, né, os homens tinham um coração muito duro. Como assim? Como assim um coração muito duro? O certo mesmo, igual aqui Jesus está falando no versículo 8. Assim, já não são duas pessoas, mas uma só. Ou seja, como é que você vai separar uma coisa que é uma? Se eu pego aqui um copo e divido ele no meio, o que que acontece com esse copo? Ele continua sendo um copo? Não, né? Ele vira uma coisa que não é um copo. Ele não vai servir como copo mais. Ou seja, não é uma coisa, né, que você deve separar. Só que em alguns casos, por causa do coração duro das pessoas, né, Moisés teve que escrever que as pessoas poderiam divorciar.
Mas Jesus complementa. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. Ou seja, Jesus fala aqui duas vezes que o certo mesmo não é você divorciar, não é você separar, é você quebrantar seu coração e continuar com essa pessoa. Então, o casamento, ele é uma coisa sagrada, é uma coisa que foi feita para o quê? Para durar para sempre. Se você casou com essa pessoa, o que Deus quer é que você continue com essa pessoa. A única coisa que pode impedir vocês de continuarem juntos é a dureza do coração de vocês. No caso do homem e da mulher. Por que a dureza do coração? Porque o divórcio, a maioria das vezes, é por causa da dureza do coração das pessoas. Para pensar comigo. Por que que acontece a maioria dos divórcios? A maioria dos divórcios acontece por causa do dinheiro. Ou seja, a pessoa ama mais o dinheiro do que a outra. Ou seja, tem um coração duro. Então, o coração da pessoa não é um coração de carne, não é um coração quebrantado. É um coração duro, um coração que só pensa em dinheiro. E por isso, a maioria dos divórcios acontecem por causa da dureza do coração, por causa da pessoa não aceitar que a outra pessoa tem mais dinheiro, não aceitar que a pessoa, que a outra pessoa não quer dividir o dinheiro e ser talvez um pouco mais, na verdade, ser um pouco mais, um pouco menos egoísta, né, com a questão do dinheiro. Outra questão é a questão da traição, né, que é um dos motivos de divórcio também. Por quê? Porque a pessoa tem um coração duro. A pessoa não ama e respeita, né, a outra pessoa. Ela tem um coração duro e por isso ela vai lá e faz besteira. Então, as causas do divórcio é por causa do coração duro. Então, Jesus estava explicando aqui, ó. Se vocês não tivessem um coração duro, não ia ter necessidade de ter divórcio. Se vocês se quebrantassem, né, e se rendessem aos pés de Deus, vocês não iam precisar divorciar, porque vocês teriam um coração puro, coração quebrantado, né? A palavra de Deus fala diversas vezes, por exemplo, de Davi, que tinha um coração segundo a vontade de Deus. Então, se a gente tivesse um coração segundo a vontade de Deus, não aconteceria isso. Versículo 10, a gente continua aqui. Quando já estavam em casa, os discípulos tornaram a fazer perguntas sobre esse assunto. E Jesus respondeu: O homem que mandar a sua esposa embora e casar com outra mulher estará cometendo adultério contra a sua esposa. E se a mulher mandar o seu marido embora e casar com outro homem, ela também estará cometendo adultério. Depois disso, algumas pessoas levaram suas crianças a Jesus para que ele as abençoasse. Mas os discípulos repreenderam aquelas pessoas. Quando viu isso, Jesus não gostou e disse: Deixem que as crianças venham a mim e não proíbam que elas façam isso, pois o reino de Deus é das pessoas que são como estas crianças. E eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem não recebeu o reino de Deus como uma criança nunca entrará nele. Então Jesus abraçou as crianças e as abençoou, pondo as mãos sobre elas. Olha só que top. Isso aqui é muito, muito importante. Diversas vezes, não só nessa vez aqui, mas Jesus fala, né, da questão das crianças. E nesse caso aqui, nesse versículo, ele fala o seguinte: ele fala assim, pois o reino de Deus é das pessoas que são como essas crianças. Ou seja, você quer ir para o reino de Deus? Você tem que ter um coração ensinável, um coração igual de uma criança. E por que que Jesus fala isso? Vocês já perceberam como é que uma criança é inocente? Como é que uma pessoa, como é que uma criança, ela é pura de coração? Tem um coração muito puro, né? E a gente tem que ter um coração assim, um coração segundo a vontade de Deus, um coração puro, um coração quebrantado, um coração ensinável, que você tem facilidade de ser ensinado. O adulto, muitas das vezes, ele tem um coração duro, ele tem um coração
que não aceita, às vezes, ensinamentos. Um coração, ah, não, já sei de tudo. Eu já aprendi tudo que eu tenho que aprender. A criança não, a criança é uma. Ele tem um coração ensinável, tem um coração puro, Perdoa com facilidade. perdoa com facilidade, né? Então, aqui Deus, né, os discípulos queriam repreender as crianças. As crianças estavam tentando chegar perto de Jesus e os discípulos, não, vai entrar aqui não, que é só adulto que entra. E aí Jesus foi lá e falou, não, uai, como assim? Como assim eu não posso receber as crianças aqui? Sendo que elas têm um coração do jeito que eu quero. Elas têm um coração do jeito que eu preciso. Então, que todos os dias a gente consiga entender isso, e a gente peça a Deus, ó Deus, deixa meu coração igual de uma criança, quebranta meu coração, não deixa meu coração empedrar, endurecer, que meu coração seja um coração puro, segundo a tua vontade. E quando Jesus estava saindo de viagem, um homem veio correndo, ajoelhou-se na frente dele e perguntou: Bom mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me chama de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém, não tire nada dos outros, respeite o seu pai e a sua mãe. Olha só, os mandamentos aqui, né? O cara falou assim: o que que eu devo fazer para mim ter minha vida eterna? Né? O que que eu tenho que fazer para mim ir para o céu? Basicamente, ele perguntou isso. E ele falou o seguinte: você conhece os mandamentos, você sabe o que tem que fazer. O que que tem que fazer? Você não pode matar, você não pode cometer adultério, ou seja, aqui Deus está falando, você não pode ser um assassino, você não pode ser uma pessoa que pede divórcio, por exemplo, comete adultério. Porque quando a pessoa, igual vocês viram mais cedo ali, quando a pessoa se separa e se junta a outra pessoa, está cometendo adultério. Porque ela se uniu àquela pessoa, depois ela separou e, né, começou um relacionamento com uma nova pessoa. Então ela está cometendo adultério. Roubar, você não pode roubar o próximo, não pode dar falso testemunho contra ninguém, ou seja, mentir. Ah, mas é só uma mentirinha, é mentira da mesma forma. Então não dê falso testemunho contra ninguém, não tire nada dos outros e respeite o seu pai e a sua mãe. Ou seja, respeitar é diferente de fazer tudo que eles pedem, né? Mas respeitar é você honrar o seu pai e a sua mãe. Nunca desonrar seu pai e sua mãe. Aí, né, ele continuou: Mestre, desde criança eu tenho obedecido a todos esses mandamentos. Então, tipo assim, já tô top, já consigo ir pro céu então. E aí Jesus olhou para ele com amor e disse: Falta mais uma coisa para você fazer. Vá, venda tudo o que tem e dê o dinheiro aos pobres, e assim você terá riquezas no céu. Depois venha e me siga. Quando o homem ouviu isso, fechou a cara e, porque era muito rico, foi embora triste. Jesus então olhou para os seus discípulos que estavam em volta dele e disse: Como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram espantados. Mas Jesus continuou: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. Peraí. Galera, isso aqui é muito forte, é um versículo muito lido, né, nas igrejas e muito mal interpretado também. Aqui Jesus está falando, né, porque a pessoa já tinha feito tudo, ou seja, ela não matava, ela não roubava, ela não cometia adultério, ela não deu falso testemunho com ninguém, ela não tirou nada dos outros e respeitou o pai e a mãe dela. Ou seja, ela não tinha feito tudo ok, tudo certinho, beleza. Só que aí ele foi lá e perguntou para Jesus, insistiu. Não, mas eu já faço tudo isso. E aí, né, Jesus viu que ele, não, beleza, você já faz tudo, então tá faltando uma coisa só. Você vai fazer o seguinte, você vai
dar tudo que você tem, né? E você vai me seguir. Então, o cara era muito rico e ele não queria perder toda aquela riqueza. E quem aqui acha que, por exemplo, um rico ele não pode entrar no reino do céu? Tem alguém que acha isso ou não? Beleza. Sabe por quê? Porque vocês devem ter entendido o significado da palavra difícil. Difícil quer dizer que uma coisa é impossível? Não significa que é impossível. Se é difícil, não é impossível. Então aqui está falando, ó, como é difícil os ricos entrarem no reino dos céus. Como é difícil. Aqui não está falando que é impossível. Está falando que é difícil. Mas é fácil viver? É fácil viver, galera? Vocês acham que a vida é fácil? Sim ou não? A vida também não é fácil e aí. Você vai parar de viver? Só porque é difícil? Então é basicamente a mesma coisa. Você entrar no reino do céu sendo rico é difícil, mas não é impossível, tem como. E aí, Jesus complementou aqui, ó. É mais difícil um rico entrar no reino do céu do que um camelo passar pelo fundo De de uma uma agulha. agulha. Para quem não sabe, a agulha era um, como é que eu posso falar? Era como se fosse um buraco assim que existia para você passar, e esse buraco ele era um pouquinho mais baixo. Ou seja, o camelo ele tinha dificuldade de entrar nesse caminho, nessa agulha, mas tinha como ele passar. Era difícil, mas tinha como. Então, quando os discípulos ouviram isso, ficaram espantados e perguntavam uns aos outros: Então, quem é que pode se salvar? Jesus olhou para eles e disse: Para os seres humanos isso não é possível, mas para Deus é, pois para Deus tudo é possível. Ou seja, aqui Deus está explicando, ó, por que que Jesus, né, primeiramente, por que que Jesus pediu para esse homem rico largar tudo, abandonar todas as riquezas dele? Alguém tem algum palpite? Eu tenho. Na verdade, ele estava querendo dizer que ele poderia não fazer, né? Não matar, não cometer adultério, mas ele fazia uma coisa que era um pecado. O dinheiro tomava o coração dele, Acho né? que alguém quer falar. Então, Na verdade, julga-se que as pessoas. Hein, Igor, é o seguinte: questão de abrir mão de todas as coisas, quer dizer que não é que o cara rico tá errado, mas que normalmente as pessoas colocam o dinheiro em primeiro lugar, colocam a riqueza em primeiro lugar. Então, esse teste é para saber se a pessoa está colocando o dinheiro em primeiro lugar ou se a vida das pessoas que estão em volta ou que estão mais necessitadas é mais importante. Entendeu? Então, essa questão de ser rico é errado, não tem nada disso. O negócio é como o dinheiro está sendo na sua vida. Ele é prioridade da sua vida? Como ele está sendo usado para isso? Só em bem próprio? Você está ajudando as pessoas? Você está usando isso para alguma coisa interessante? Você está usando isso para o bem de alguém? Bem da sociedade? E as pessoas, a questão da palavra aí, pelo que eu entendo, né? É mais a questão de se você tem força para abrir mão da riqueza para cuidar das pessoas, para dar para os pobres, você pode me seguir. Então, se o cara não teve condições de largar isso, então quer dizer, o dinheiro é mais importante que qualquer coisa na vida do cara, mais importante que Deus. Então não precisa, pode ir embora. Entendeu? Exatamente. Alguém entendeu mais alguma coisa, galera, sobre esse versículo, sobre esse capítulo em si, sobre o dinheiro, sobre talvez o coração, né, de criança, sobre o coração ensinável? Alguém mais quer falar? Vamos ligando a câmera também, quem não ligou. Quem quiser falar alguma coisa pode ficar à vontade, é só ligar o microfone. Tô pedindo para geral aqui, ó. Ativar o Henrique, o Samuel. Vamos ativar a câmera, galera. Bora. Então, galera, é isso. A gente aprendeu algumas coisas, né, aqui nesse capítulo. Não vou conseguir ler tudo para a gente não agarrar, mas basicamente, né, acho que Deus conseguiu, acho que a gente conseguiu falar o que Deus tinha que falar aqui hoje para vocês no desafio.
e que a gente leve isso para a nossa vida, que a gente entenda a palavra, né? Que a gente não só ouça o que os outros falem, mas que a gente leia a palavra. Aqui, todos os dias a gente está lendo e eu estou passando o meu pensamento, o meu conhecimento sobre a palavra. Mas é muito importante que cada um tenha a sua própria interpretação. Sabe por quê? A maioria, né, da religiosidade que existe hoje, a maior parte, né, de vários casos assim de pedofilia, de adultério dentro da igreja, né, e várias outras coisas que aconteceram, né, dentro das religiões, é devido a pessoa não conseguir interpretar a Bíblia, porque ela só ouve o que o outro fala. Então a pessoa fica alienada ao que o pastor, ao que o padre, ao que o líder religioso ali fala. Então que todos os dias a gente consiga, né, ter a nossa própria interpretação. Então, eu quero que vocês fiquem à vontade, né? Em relação a, por exemplo, falar assim, ô Igor, você entendeu isso da Bíblia, mas eu entendi um pouco diferente. Entendi, né? Uma coisa, Deus tocou no meu coração de outra coisa aqui. Às vezes é a mesma palavra, mas tem um significado diferente para duas pessoas. Eu já percebi isso, não sei se vocês já perceberam, mas que cada vez que eu leio um capítulo da Bíblia, ele soa diferente para mim. Então, às vezes, né, dependendo da situação que a gente está passando, Jesus fala de uma forma diferente no nosso coração. Às vezes, o mesmo capítulo ele serve para duas coisas diferentes, ou três, ou quatro, ou cinco, ou seis. Então, Jesus ele está sempre falando no nosso coração, né? E a forma mais fácil de você ouvir Deus, às vezes a gente fica pensando, né? Não, mas Deus não fala comigo. Deus, ele tem. Vou até pesquisar aqui, quer ver? Quantos capítulos. Alguém sabe quantos capítulos existem na Bíblia? Olha, existem 1.189 capítulos, ou seja, Jesus falou 1.189, né, coisas ali para vocês. Se a gente for dividir isso em versículo, mais coisas ainda. Quer ver? Versículos. Existem 31.100 versículos, ou seja, são 31.100 pequenas coisas ali que Deus vai falando para a gente através da Bíblia. Então, se você quer que Jesus fale com você, que Deus fale com você, você tem que buscar, amigo. Você tem que ir lá e ler a palavra. Muitas das vezes Jesus não vai chegar no nosso ouvido e vai falar: Ô Igor, não sei o quê, ô Epília, não sei o quê, Pedro, aquela voz grossa, né, que vocês imaginam que é. Não é isso, sabe? É, Jesus fala através dos versículos da Bíblia. É simples. E às vezes a gente fica, não, Jesus, se Deus existe, ele vai chegar em mim, ele vai parar tudo e vai acontecer isso e vai falar, né, no meu coração aqui de uma forma, uma voz grossa que não sei o que vai estremecer tudo. Não, não existe isso. Ele pode falar dessa forma? Pode. Ele fala do jeito que ele quiser. Mas na maioria das vezes ele vai falar através de um versículo ali. Vai ser um convencimento que vai acontecer dentro do seu coração. Entendeu? Então, que a gente tenha ouvidos, né, para ouvir a palavra de Deus. E o coração é ensinado também para poder receber, né? Ele não vai chegar arrombando, né? O seu coração não vai chegar destruindo tudo. Ah, eu vou entrar aqui de uma vez aqui e vou tomar conta. Não. Você tem que chamar ele, tem que abrir a porta, tem que buscar e pedir direcionamento para ele, que ele vai te falar com você através de pessoas, versículos, situações. E aí para você começar a entender também a voz de Deus, entender que é a voz de Deus, sabe? É isso, galera. Alguém tá disposto a orar para nós aí? Quem que vai ter coragem de orar hoje? Vamos lá, levanta a mão pra gente. Todo mundo levanta a mão? Ninguém levantou, hein? E aí, galera, como é que a gente vai fazer? Quem que vai ser usado por Deus hoje? Eu oro. Beleza, eu já vou fazer oração pra gente. Alguém tem algum pedido de oração? Tem ou não tem? Tem ou não tem? Beleza, então tá todo mundo abençoado, a vida de todos vocês está perfeita, né? Todo mundo sendo amado, ganhando bastante dinheiro, com a saúde em dia. Então, fechou. Vamos Isso lá. aí, ó.
Top. Amém, pessoal. Vamos fechar os nossos olhos aí. Deus, muito obrigado, Pai, por essa manhã. Muito obrigado, Deus, por essa palavra, por essa mensagem. Deus, que o Senhor continue falando conosco, em nome de Jesus, através do desafio. Que a gente possa continuar crescendo, Deus, na Tua presença. Que a gente continue, Pai, tendo cada vez mais consciência, né, Deus, daquilo que a gente tem que fazer. Que nós sejamos obedientes à Tua palavra, no nome de Jesus. Que não sejamos meros ouvintes, mas que a gente pratique de fato, né, Deus, aquilo que o Senhor, Deus, tem, que o Senhor fala conosco através da palavra, Deus. Nos dê hoje, Pai, a oportunidade, Deus, de fato cumprir tudo que a gente aprendeu aqui hoje. Eu oro aqui pela vida de cada pessoa, Deus, cada pessoa que se dispôs a estar aqui, Deus. Oro também por todas as pessoas que não puderam estar aqui. Que o Senhor venha abençoar a vida de cada uma, Deus, e que a gente, Pai, cada um aqui tenha um dia abençoado, um dia produtivo, um dia, Deus, cheio de paz, de alegria, de conquistas. Que seja um dia, Deus, realmente engrandecedor, Pai, para cada um de nós. No nome de Jesus, Deus, é o que eu te peço. Amém. Amém. Oração abençoada. Amém. Galera, vamos ligar a câmera pra gente tirar o print? Bora? Liga aí, ó. Cleiton tá sem ligar a câmera. Que mais? iPhone. Minha mãe. iPhone Não, de, não, não. iPhone de Henrique. Minha mãe. Minha Tô sogra. aqui, tô aqui. Matheus Lins. Vamos lá. Cadê o Henrique, hein? Tava com a câmera ligada agora. Tô aqui, mas que eu saí do Wi-Fi não tá abrindo, não. Ah, tá. Beleza, então. Eu vou Então, tentar abrir galera, aqui. bora tirar o print? Vamos lá. Quem tá no Tá aqui, Instagram pra aí, mim. ó, tá perdendo, hein, galera? A gente tá Tá fazendo parecendo que você desativou o vídeo pra mim, velho. Você desativou o vídeo Ué, pra mim. que isso? Não tô entendendo se é, não, é? Pois é, nem eu tô entendendo, é muito sono. Ah, beleza, hein? Vê isso agora. Aí, Foi? agora sim. Beleza. Mas tem como não, hein? Uma obra de arte dessa não vai aparecer Um no artista print? desse aparecer, né? Olha lá, galera. Todo mundo rindo, sorrindo, né? Que Deus é maravilhoso nas nossas vidas. Ó, o Ó, DVD tá mandando um abraço pra todo mundo. aí, ó, o DVD tá mandando um abraço para todo mundo aqui do Instagram, galera. Tá no Instagram. Aí, Beleza, abraço, espera Felipe. amanhã no Zoom, tá? Só pegar o link lá nos stories pra gente participar junto, eu ver seu rosto. Se você conseguir falar também. Fechado? Tamo junto, amanhã às 5h20. Galera, bora tirar o print. 3, 2, 1. Mais um, mais um, mais um. 3, 2, 1. Galera, quem não mandou o nome ainda na lista, manda lá no chat, tá bom? É, Meu quem Deus. quiser, quem quiser já mandar o arroba do Instagram, pode mandar o arroba do Instagram também, que a gente já marca vocês. Fechou? Tamo junto, Deus abençoe. E bora viver agora, né? Agora é a hora de viver, Bora. colocar a palavra em prática. A gente leu, a gente, né, orou, e agora é a hora de a gente colocar tudo em prática. Bora. Bora lá. Bora. Bom dia. Bom dia, galera. É nóis. Só tô mandando aqui a minha que já vou encerrar. Beleza. Mandei. É nóis, tamo junto.